Bom dia para você que está nos assistindo nesse sábado maravilhoso. E eu sei que você está aí cheio de expectativas para saber qual o tema de hoje. Então, fique aí, não sai daí, já já a gente está de volta. E no programa de hoje estaremos falando sobre o tema a importância da figura masculina no seu lar. A gente sabe, né, que muitas vezes não são escolhas nossas e muitas vezes são coisas que acontecem na nossa vida. E a gente achou muito pertinente esse tema porque a gente sabe que várias mulheres que conhecemos, que muitas vezes conversamos, elas passam por diversas dificuldades em relação a isso, inclusive no preconceito, em várias situações. Então nós vamos estar lendo nesse versículo em Gênesis, no capítulo 16 e no versículo 10, que diz assim: O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Esse versículo está falando sobre a serva Agar, no qual ela não escolheu o que ela queria, o fim da história dela, mas que infelizmente problemas foram acontecendo e ela teve problemas com Sara. E aí ela mesma decidiu fugir de onde ela estava, porque ela não estava aguentando as pressões. E a gente sabe que tem coisas na nossa vida que não são nossas escolhas. Existem coisas que são escolhas e existem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E para isso nós estamos com ela, com Maísa Firme e a nossa amada Valéria, psicóloga, para a gente destrinchar isso aqui, né? Verdade. Porque são temas que realmente são polêmicos, né? São polêmicos, porque nós sabemos que algumas religiões, elas falam sobre isso, né? Sobre essa questão da separação, sobre essa questão de coisas que a mulher ela não casou para separar, né? Isso, Valéria e Maísa. Nós não casamos para separar, mas existem coisas e coisas, e para isso nós vamos estar falando. É verdade. Né? Nós vamos estar falando sobre esse assunto, porque é como a Adriana estava falando, a gente quando casa, a gente casa para viver a vida toda. Né? E a gente deve fazer esse esforço realmente, até mesmo eu digo que fazer um pacto com a gente mesmo. Eu casei para viver a vida toda e não para me separar. Mas diante das dificuldades, das situações de cada pessoa, o ser humano é muito complicado, é muito difícil. Eu, como psicóloga, bem sei que como é difícil, vem de acordo com a criação, os problemas que teve na infância e que são gerados por uma vida e que muitas vezes criam confusões, problemas, dificuldades, onde muitas vezes o homem ele se torna muito agressivo. São várias situações que levam a uma separação e a mulher, ela, basicamente, na maioria das vezes, né, ela vai ficar só com esses filhos para criar. E a gente sabe que a gente vai falar exatamente sobre isso, que são muitas dificuldades que as mulheres enfrentam por estarem sem a presença masculina dentro de casa, visto que a gente entende e compreende, tanto biblicamente, como, se você for olhar na forma da psicologia, que é muito importante a figura masculina presente no lar. Há uma forte influência positiva quando o homem está, não é? Mas em algumas horas, como acontece, né, em situações em que a mulher ela vai ter que enfrentar essa família, essa educação dos filhos sozinha, né? Só com a ajuda de Deus. Só que muitas vezes o que é que acontece? É aí que está, que a gente vai falar muito sobre isso, né, Maísa e Adriana, é sobre essa presença de Deus, que há uma necessidade muito grande no lar de uma mulher que ela, por algum motivo, ficou sem a presença mais do seu marido. Porque a questão maior são os grandes desafios que ela vai enfrentar, que muitas vezes ela não estava preparada nem programada para passar por eles, né? E muitas das vezes, Maísa, algumas delas até se isolam. Exato. São situações assim, quando você se sente só, se acha só,
tendo filhos para cuidar, tendo comida para colocar na mesa, tendo uma casa para sustentar, né? É muito difícil. É muito difícil porque você estava junto com uma pessoa ali, né? Levando aquela carga, e essa carga, esse peso, não foi feito para a mulher levar. O peso que a mulher deve levar, sim, no âmbito de família, é a criação de filhos, é a harmonia da casa, né? Pode trabalhar, mas que seja com leveza, vai trazer paz em casa. Mas quando ela chega numa posição que é ela que vai ter que tomar conta de tudo, né? A carga, o peso que ela vai levando, o que a gente quer passar para você, como tornar esse peso mais leve. Não é isso, Adriane? Como é que a gente pode levar esse peso numa situação dessas, né? Você começar a olhar para você. Quando você sai no relacionamento, você já vem cheio de carga emocional também. É raiva, é tristeza, é sentimento de abandono. Antes até mesmo de olhar para o que você vai ter que levar, tem a questão de você olhar para si mesmo e ver aquele peso que você está levando ali, que não é fácil. Porque, né, vai ser um preço, né? Um peso de provedora. Agora eu sou a provedora do lar, né? Eu sou o sustento, além de todas os outros papéis que a mulher assume, de ser mãe, né? De estar ali perto do filho, de estar orientando, de saber onde ele vai, com quem ele vai, como vai. Numa sociedade em que nós estamos vivendo hoje, aonde os filhos ficam de frente para um computador, de frente para um celular, recebendo influências negativas, e como isso prejudica a esses filhos, e como esses filhos muitas vezes se rebelam, e essa mãe vai ter que enfrentar todas essas situações sem o apoio da figura, porque tem muitas separações onde o marido continua, né, o ex-marido, ele vai continuar dando toda assistência financeira, ele leva os meninos para o colégio, ele tenta compartilhar, uma guarda que a gente até se chama hoje compartilhada. Isso já ameniza muito para a mulher. Por quê? Porque ela vai continuar tendo apoio, principalmente na educação dos filhos, né? No vestir, no calçado, na escola, já vai ser. Mas as mulheres que, por exemplo, às vezes ficam viúvas, né? E que vão ter que ficar sozinhas, ou então aquele marido que deixa e até esquece que tem filho. Como a gente vê, né? Esquece. E que esses filhos vão ficar com problemas, vão ficar cheios de sequelas em decorrência desse abandono. Então, essa mulher é uma mulher que precisa muito de ajuda e que ela precisa, sim. Por isso que a gente está aqui, para dizer a você, mulher, que você precisa se trabalhar, você precisa ser forte. E muitas vezes, numa separação, a mulher fica com bagaço, ela fica muito fragilizada. E isso dá caminhos para ela, muitas vezes, seguir caminhos até errados, completamente desnorteados. Mas aí o que a gente quer passar aqui para você é que você tem que buscar em primeiro lugar ao Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso provedor, verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá direção, é Ele quem nos mostra o verdadeiro caminho para a gente seguir. Então você tem um apoio grande do Senhor Jesus. E outra coisa também é, se você estiver emocionalmente muito atrapalhada, né, doente, com depressão, muita angústia, você procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, muitas vezes até de um psiquiatra, que dê esse suporte emocional para que você venha se reerguer como pessoa, como ser humano realmente, emocionalmente, para você com equilíbrio poder dar prosseguimento na educação desse lar. Ajuda, né, Valéria? Às vezes pedir ajuda, sim, até para ajudar ali naquele movimento ali. Muitas vezes a gente se isola, né? Fica olhando para dentro de nós mesmos, querendo só resolver. Não, eu resolvo, eu faço, né? Mas você pode pedir ajuda para um amigo, uma mãe, um pai, naquele momento difícil ali. É só um momento, é só passar até as coisas se ajustarem. Exatamente. Né? E porque muitas vezes a pessoa sai do relacionamento, já quer arrumar outro relacionamento, onde tem muitas feridas abertas, onde tem muita tristeza ainda, tem muitas situações que precisam ser ajustadas antes mesmo de ir em busca de outro relacionamento.
né? Se tem filhos pequenos para organizar também a questão do emocional. Porque tudo isso, tudo que a gente vai plantar hoje, tudo que acontecer hoje, vai colher amanhã. E se você plantar coisas boas na vida dos seus filhos hoje, você vai colher amanhã frutos bons também. Verdade. Então tudo isso tem que pensar. É difícil, é um momento muito difícil. Eu sei que eu tô falando, né? Que eu vivenciei também um momento assim, mas eu venci. E é você pensando primeiramente em se ajustar como mulher, se ajustar como pessoa, né? Saber os seus valores, saber os seus recursos, saber o que você consegue fazer. Se você no decorrer desse relacionamento se sentiu muito fragilizada, foi botada para baixo, é momento de se erguer, de saber que você tem um valor muito grande. Então você consegue, você vai em frente, vai conseguir cuidar de tudo, ajustar o primeiro momento àquela situação para ir caminhando e as coisas tudo vão entrando no lugar. É fechar um ciclo para começar outro ciclo de bênção. Se você colocar os seus caminhos nas mãos do Senhor, você vai entender e vai começar a entender que Ele pega na nossa mão direita, na palavra diz assim, pega na sua mão direita e diz, eu te ajudo, eu estou contigo, eu vou com você. E a sua mente vai se abrindo, você vai tendo ideias e as coisas vão acontecendo. Contanto que você entenda que você precisa, antes de mais nada, olhar para dentro de você e ver a mulher que você é, a mulher poderosa em Deus que você é. Porque muitas vezes o que é que acontece, como você está dizendo, principalmente quando a mulher, o marido sai do relacionamento por causa de outra mulher. Muitas vezes a mulher fica se sentindo que a culpa é dela, que é por causa dela, porque ela é inferior, é porque começa a se culpar e se achar que aquele homem procurou outra mulher porque ela é que está totalmente errada, é porque ela é isso, é porque ela é aquilo, e que na verdade não é isso, não é isso. Quando a gente ama, não é um corpo, não é uma maneira de como você é esteticamente ou de qualquer forma que vai. O amor, ele não se acaba assim. O amor verdadeiro, o amor realmente entre um homem e uma mulher, é um amor que enfrenta todo tipo de situação. E quando o homem chega a ficar com outra mulher, é porque na verdade ele nunca amou verdadeiramente, né? E que você agora, independente se ele amou ou não, ele agora resolveu sair de casa, resolveu ir embora. E você tem que se olhar e não se achar essa mulher inferior, essa mulher que não vale nada. Ao contrário, para Deus, nós somos preciosos. Nós somos... O que foi que aconteceu naquela cruz? O Senhor morreu por mim, morreu por você. Então, olhe a grandeza que nós temos, a pessoa importante que cada um de nós somos. A palavra do Senhor Deus que Ele nos fez minuciosamente lá no Salmo. Eu não me lembro o Salmo, mas tem falando que Ele nos fez com maior amor, com maior carinho Ele nos fez. E como é que uma pessoa que não lhe quer mais, você vai achar que essa pessoa está certa e que você não vale nada? Não, você tem valor. E você tem que trabalhar isso para você adquirir, para você começar a ver que você tem valor e que como eu vou fazer para me reerguer e para eu voltar a ser a pessoa que eu era, uma pessoa forte, corajosa. E eu lhe digo, né, Adriane, principalmente colocando o Senhor nas nossas vidas. É verdade. E se alinhar, né? Se alinhar porque a gente sabe que até um carro ele precisa de uma manutenção e nós precisamos de manutenção. Então, é você realmente ver que precisa de ajuda e procurar a pessoa certa, né? Principalmente uma pessoa de fé, uma pessoa que tem a palavra de Deus para estar ali te ajudando, porque nós precisamos uma das outras para nos ajudar a reerguer. Mas fica aí, já já a gente volta para o segundo bloco. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção.
E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu Favorito. Estamos de volta e como é uma manhã tão maravilhosa de sábado, por que não tomar um cafezinho São Brás? Gente, café maravilhoso. E ainda mais, está abençoando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. Então, se eu fosse você, não ficaria sem comprar esse café. Inclusive, eu estou tomando. Vou aprender a tomar sem adoçante, né? Que é uma meta que eu tenho. Mas, gente, café maravilhoso. Inclusive, até o pessoal aqui, os filmmakers, né? Eles estão aqui, tomaram também o café, não aguentaram, né? Então, fica essa dica para você, tá? No supermercado, olhou lá as marcas do café. Vou comprar São Brás, porque tem abençoado o reino de Deus. E voltando aqui para o nosso programa, nós estamos falando sobre a importância do homem no lar. Mas são coisas, né, Valéria, como a gente estava falando, que existem situações que fogem do nosso controle, né? Principalmente quando o homem decide sair de casa, onde a mulher, ela fica sem saber o que fazer, porque ela está acostumada com o provedor, né, com o sacerdote da casa, e agora, o que fazer, né? Então, várias mulheres, inúmeras mulheres, elas entram em depressão, elas entram num contexto de dificuldades mesmo, porque a gente sabe que um peso, quando ele é segurado por várias pessoas, ele se torna um peso leve. Mas quando só a mulher, ela ocupa esse espaço, né, que seria do homem dentro de casa. E aí, Valéria, eu acredito que você já deve ter visto várias situações, e Maísa também, né? E eu tenho testemunhos, né? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, o meu próprio pai decidiu sair de casa, né? E minha mãe ali se deparou com 4 filhos pequenos. Não foi a escolha dela. Minha mãe é uma mulher muito maravilhosa, uma inspiração para nós. E nós crescemos sem o meu pai. Mas não foi culpa dela. Ela deu o melhor. Ela escolheu, Valéria, na verdade, passar por vários desafios, né? Um deles são as rejeições da família, né? Pessoas que olham, porque é muito fácil, Mais e Valéria, você olhar para a vida do outro e você avaliar, mas você não sabe o contexto interno do que estava acontecendo, né? Então, o nosso propósito é ajudar umas às outras, né? E eu creio, assim, eu vi no decorrer dos anos, Deus, a poderosa mão de Deus na vida da minha mãe, dando sabedoria, né? A gente tinha dias que a gente não tinha o que comer em casa, né? E minha mãe, aquilo que vinha na mão dela, ela tinha que dividir em 4, muitas vezes ela ficava sem nada. Mas sabe de uma coisa, ela decidiu escolher Deus. Ela tinha essa aí várias outras uma escolhas. diferença, né? É uma diferença tremenda quando se escolhe Deus. E aí a gente fala até assim, brincando, né? Quando está eu e meus irmãos, nós estamos juntos, que a gente é muito unido, né? Acredito que a minha mãe, ela em nenhum momento, uma coisa interessante, que minha mãe nunca colocou a gente contra o nosso pai. É algo muito importante. Deixa eu dar uma pausa aqui para você continuar. É muito importante, uma coisa que a gente ia falar, que a mulher não coloque, em hipótese alguma, o pai contra o filho contra o pai. Não faça isso, porque deixe o seu filho descobrir quem é o pai dele. Não vá você dizer quem ele é. Deixe ele descobrir, que aos poucos ele vai descobrindo, e na medida que ele for adquirindo essa maturidade, vai ser bem melhor, o sofrimento vai ser menos do que você passar aquela imagem que você tem, você passar para o filho já. Muitas vezes a mulher tem essa questão de jogar a carga emocional, né, na vida dos filhos ali, e isso surte um problema tão grande no futuro, que a menina às vezes não quer casar por causa do que aconteceu com o pai, o menino não quer ter uma família porque ele acha que não deve ter, quer parecer com o pai, e assim vai fazendo com que a família fica distorcida e deixa de ser aquela família unida para ser uma família assim,
com cada um com seus pensamentos, com suas E ideias. assim, e graças a Deus que meu pai, ele semanalmente, ele levava uma feira para nós, né? Olha só. Mas a gente sabe que 4 crianças, né? É muito complicado. É muito então, pesado. minha mãe teve que se reinventar, né? Ela começou a fazer outras atividades artesanais, né? E eu me recordo muito bem, eu tenho algumas memórias afetivas, né? Que quantas vezes a gente via minha mãe assim, olhando pra gente, vamos embora, vamos crescer, eu quero vocês estudando, eu quero vocês estudando, se dedicando mesmo aos estudos. Então, assim, eu e meus irmãos somos muito unidos e nenhum da gente condena o nosso pai, porque minha mãe não ensinou isso. Ela não deixou esse contexto. É tanto que eu tenho memórias afetivas com meu pai. Às vezes que ele ia nos visitar, eu tenho memórias afetivas, né? Então, assim, o que me deixou mais, que marcou bastante na minha vida, foi minha mãe não ter colocado a gente contra ele. Mas sempre ela procurava deixar o amor, né? Então, prevalecer, assim, né? Esse amor prevalecer o de vocês por ele. Isso. E o interessante é que a gente foi crescendo nesse contexto, mas houve sequelas, né? Eu vou falar por mim, houve uma sequela em mim que eu fiquei gato escaldado. Eu não sei se você sabe, se você está nos ouvindo da região Nordeste, mas gato escaldado é aquele que é desconfiado. Então, assim, eu me lembro que quando eu comecei a namorar, que eu não era cristã ainda, eu era muito... Nossa, eu tinha que ter uma referência dele perfeito, porque qualquer coisa eu já lembrava do meu pai, né? Em alguns aspectos. Então, eu era muito gato escaldado para namoro. Eu era bem rígida mesmo com o namorado. Rígida, né? Bem segura, né? Bem segura. E eu dizia assim, o que aconteceu com minha mãe não vai acontecer comigo, né? Então, eu vim casar com 21 anos... Mas assim, eu vim casada de uma forma fazendo prova de Deus, pedindo a Deus para Ele me dizer se era aquilo mesmo, porque eu não queria passar o que minha mãe passou, porque eu vi ela chorando, eu vi ela passando por muitas situações dolorosas, né? E é uma coisa também que nós queremos falar aqui sobre perdão. Né? Como é que você vai recomeçar, reconstruir sua vida se você ainda não perdoou aquele que te feriu? Né? Como é que a gente vai mudar, você vai mudar o quadro da sua vida se no seu coração tem raiva, tem rancor, tem tristeza, tem todo o sentimento que faz com que você sempre lembre do passado. Sempre você está voltando o que aconteceu, sempre você vê onde, que eu caí aí, eu errei ali, e a pessoa errou, e ter raiva, e liga com raiva, fala com a pessoa com grosseria. É tempo de perdão. Se você quiser mudar, começar um novo ciclo na sua vida, você tem que começar a entregar a Deus todos esses sentimentos de dor. Perdoar. Eu sei que perdão é muito difícil, assim, ser automático. Mas o perdão, primeiro, é uma decisão. E você precisa todo dia falar, eu perdoo fulaninho. Eu perdoo porque ele fez isso. Se você tem dificuldade de falar, escreva uma carta de perdão. Porque você precisa liberar esse perdão e ser livre. Porque o perdão, quando você libera, não faz com que a pessoa que foi perdoada fique bem, não. Porque a pessoa não nem se preocupa com isso. Mas é você que passa a ter liberdade. E quando você está livre, a sua emoção começa a se restaurar. E aí que você, depois disso, que você começar a pensar em outro relacionamento, em ter uma nova vida, assim, porque você precisa se ajustar primeiro como pessoa, né? E perdoar e ser feliz. E outra coisa, né, Maísa, completando isso que você está falando, o que é que acontece? Tem muitas mulheres que depois que elas passam por uma desilusão amorosa grande, elas acham que todos os homens são iguais e que ela não vai mais se relacionar com ninguém porque todos os homens são do mesmo jeito que aquele ex-marido dela foi. E isso é uma mentira, isso não é verdade. Se você tiver paciência, se você tiver calma, se você estiver em paz, como a Maísa disse, a gente tem que procurar estar em paz. Limpar o seu coração de perdão, de todo o ódio, de toda a raiva. Entender que as pessoas têm dificuldades, que as pessoas têm problemas e que ninguém faz nada à toa. Tudo tem algum motivo que levou essa pessoa a fazer. Então, eu não posso sair
criando uma imagem negativa dessa pessoa e falando mal dessa pessoa. Entregue essa pessoa ao Senhor, entregue para que Deus seja, e peça para que Deus venha transformar essa pessoa. Não peça nada de mal para a pessoa, mas sim o melhor que você puder, você peça para essa pessoa. E aí você vai se encontrar e você vai ver que através de Deus, sobre oração, porque é muito importante a oração, inclusive a gente estava até conversando sobre aquele filme que está passando, A Forja, um filme maravilhoso que fala muito sobre perdão. Maravilhoso, porque o filme vai mostrar que um senhor que matou o filho dele, hoje está com ele, junto com ele evangelizou esse homem. Esse homem, ele visitava na cadeia, ele evangelizou esse homem. E esse homem faz parte. Então, para você ver o poder do perdão, como ele é transformador. Então, a gente tem que orar para que essa pessoa, eu perdoe, e que essa pessoa vá viver uma vida feliz, porque principalmente também é pai dos meus filhos. Sim. Então, eu quero ver essa pessoa bem, eu quero essa pessoa... Porque nossos filhos bem, né? Nós estamos bem, né? Porque se o homem e a mulher, o pai e a mãe estiverem bem, há uma tendência muito grande dos filhos ficarem bem. Então, a gente não pode só pensar na gente, a gente tem que pensar no outro, né? E eu digo sempre, e esse filme, ele fala muito sobre oração, o poder da oração. Como o poder da oração, meu Deus, é aquela palavra que diz, move montanhas. É incrível, maravilhoso. Né? Deus tem caminho de milagres para todos nós. É importante que nós coloquemos nossas dificuldades nas mãos dele. Né? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele vai fazer tudo por nós, de acordo com a vontade dele. Mas com rancor, com tristeza, com mágoa, é muito mais difícil. É muito mais difícil você tomar aquelas posições de certeiras. Né? Você tomar aquelas posições que vão trazer você a um novo caminho, a um novo ciclo de alegria, de felicidade. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor. Então, para isso, a gente tem que querer o melhor para nós também. Então, precisa olhar para seus filhos, para sua casa, para buscar trabalho, e assim vai, passo a passo, sem estresse, sem perturbação, vai passo a passo, seguindo um novo rumo, um novo caminho, porque Deus tem caminhos de bênção para a sua vida. A gente vê nessa história, né, de Agar, uma história triste, porque ela não escolheu nada daquilo que ela estava passando. Mas sabe de uma coisa, houve o favor de Deus sobre a vida daquela mulher, onde ela foi para o deserto junto com o filho e ela esperou morrer. E quantas aí estão nos assistindo nessa manhã e estão exatamente nesse contexto? Isoladas, paralisadas, esperando só que o tempo passe e que você não viva a plenitude de Deus. Nós queremos deixar um recado para você. Esse programa foi feito para você. Erga-se, reinicie, nada está perdido. A gente sabe o quanto é mais fácil construir uma casa do que reformar uma casa. Mas sabe de uma coisa? Nós podemos escolher qual é o final da história. Porque Deus diz que planos de paz Ele tem para nós, para nos dar um fim que a gente deseja. Então, qual é o fim que você deseja? Qual é a mudança da história? Qual é o âmbito agora que você quer ver? Então, fale a partir de hoje o que você quer ver e não o que você não quer ver. Então, deixa ir, sabe? Quis ir, então deixa ir. Infelizmente, as pessoas vão fazer escolhas erradas. Mas que não seja você que faça a escolha errada, sabe? Larga isso, não fica olhando no Instagram ou por onde essa pessoa está ou com quem essa pessoa está. Viva a sua vida. Deus tem um novo para você. Deus tem o melhor para você. E sabe de uma coisa? Quando escolhemos Deus, certamente as coisas vão mudar. Então, para a gente encerrar esse programa, né, vamos falar da nossa conferência, que será dia 23 de novembro, aonde, Maísa? Holiday Inn. Estaremos esperando você às 14 horas. Pois é, a gente espera para você, vai estar lá a nossa cantora Shirley Carvalhais e também Sara Mendes pregando, Aninha Figueiredo. Então a gente espera você, vai lá no nosso Instagram e faz a sua inscrição. Deus lhe abençoe. Então fica com Deus, até o próximo programa. Até o próximo programa. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência.
Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.